Irmão Supermercados informa. Dentro de 5 segundos. TJS. Olá, boa noite. Lions Clube Caratinga-Itaúna faz entrega das campanhas de doações de cobertores, adoçantes e cestas básicas. Estudantes de biomedicina levam orientação sobre segurança alimentar à Feira Livre de Caratinga. BNDES libera linha de crédito de 7 bilhões para compras de ônibus e caminhões novos. Culminância de projeto acadêmico mobiliza estudantes de pedagogia do UNEC na luta contra o bullying. E veja também, alunos de escola estadual em Sabará revelam sonhos que escreveram em cápsula do tempo há 16 anos. Estes e outros destaques você confere a partir de agora no TJS. O Lions Clube Caratinga-Itaúna concluiu a campanha Aquecer e Não Esquecer e Diabetes em Foco, com entrega de cobertores, adoçantes, além de cestas básicas para diversas entidades assistenciais do município. Solidariedade e cuidado com o próximo. O Lions Clube Caratinga-Itaúna encerra a 31ª edição da campanha de cobertores Aquecer e Não Esquecer e a campanha Diabetes em Foco. Como resultado das ações, diversas entidades do município estão recebendo cobertores e 70 cestas básicas, fortalecendo o apoio a quem mais precisa e levando conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde. Entre as instituições contempladas estão a APAC, a AMAC, a Azadom, o Lar dos Idosos Monsenhor Rocha, o Centro Espírita Dias da Cruz e a Associação São Vicente de Paulo. A iniciativa reforça a importância da solidariedade e da união de esforços para apoiar entidades que desenvolvem um papel fundamental no acolhimento e na assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós estamos encerrando, né? Mais precisamente, nós começamos a campanha no final de abril. A campanha Aquecer e Não Aquecer, que foi o lançamento. Também, paralelamente, nós fizemos também o lançamento da campanha dos adoçantes também, né? E, automaticamente, vieram 70 cestas básicas que uma companheira nossa, no aniversário do marido dela, ele, ao invés de pedir presente, ele pediu doasse uma cesta que era para ser para a nossa campanha aqui. Então, hoje está sendo um encerramento top, vamos dizer assim. O Lions Clube Caratinga-Itaúna, ele não para e esse ano, graças a Deus, essa foi uma das maiores campanhas que nós tivemos até hoje aqui. Ademir, fala um pouquinho pra gente, né, dos órgãos, dos entes que serão beneficiados. Isso, hoje aqui nós estamos fazendo as doações para as conferências, né, a Conferência São Vicente de Paulo, Lar dos Idosos, também a APAC, a AMAC, o Centro Espírita Dias da Cruz também está recebendo as doações também, e outras entidades também que estarão recebendo, inclusive até os asilos de Bom Jesus do Galho e também de Santa Rita de Minas, que também serão beneficiados. Ademir, a primeira campanha aí do adoçante reforça para a gente a importância desse cuidado e se a gente pode esperar aí próximas edições também dessa campanha. Com certeza, né? Essa campanha do adoçante é uma campanha diferenciada porque é uma campanha de diabetes que é uma de Lions Internacional. É uma das campanhas de Lions Internacional. Nós sabemos hoje que a diabetes hoje é uma doença crônica, né? Muito silenciosa. Às vezes a pessoa acha, eu estou bem de saúde, mas acaba que está com a glicose tudo alterada. E o adoçante, no caso aqui, ele é um paliativo. Logicamente, você tem que procurar uma orientação nutricional e tudo. Essa é uma primeira de muitas campanhas que virão. Para o próximo ano, a gente também vai lançar essa campanha novamente. Esse ano foi diferenciado que nós tivemos uma parceria com a escola Professor Jairo Grossi, onde lá nós conseguimos mais de 900 unidades através dos alunos.
No fechamento foram 1.042 unidades de adoçantes, em parceria também com a UNEC também. E qual a mensagem que fica, né, principalmente a todos aí que ajudaram e colaboraram nessas campanhas? Primeiramente, tenho que agradecer a Deus, que foi nos ter dado força e determinação para a gente seguir com essas campanhas, né? O lema do Lions é esse, servir. E também os nossos parceiros também, que foram fundamentais, aqueles que doaram anonimamente, né? A imprensa foi nosso parceiro primordial, tanto a UNEC TV como o Sistec, outros órgãos também, esses foram primordiais. Então tenho que agradecer, gratificante, só Deus para estar abençoando todos que colaboraram com essa campanha. E para o próximo ano do Leonístico 26 e 27, espero que seja bem melhor. Eu fico muito grata, né, ao clube, porque a gente faz parte dessa associação, no qual a gente vê assim, que o serviço ele contribui muito com a sociedade num todo. É um trabalho assim, que ele é contínuo, a gente vê a importância que eles dão, né, em levar para as associações. Por exemplo, a PAC hoje está aqui recebendo os cobertores. E para nós, esses cobertores eles contribuem muito, porque nós temos vários presos em cumprimento de pena que estão lá, não têm familiares. E nessa época de inverno, né, nós não recebemos, né, de outros lugares, às vezes, uma coberta, uma roupa de frio. Então, essa campanha ela é muito importante. Eu faço parte do Lions, né, estou aqui como integrante, e para nós é muito gratificante a gente ver a ação que é realizada, né, todos envolvidos, né, em prol de uma comunidade, de ajudar a comunidade, de ajudar as associações. E hoje a PAC está aqui recebendo os cobertores e os adoçantes. Então, meu muito obrigada, eu fico muito grata de estar aqui hoje, representando o clube também e recebendo essa doação. Então, para a instituição, né, para as instituições é muito importante, porque é algo assim que a gente não tem mesmo como estar conseguindo. A gente sobrevive disso mesmo, é de doações. Então, são essas campanhas que fortalecem as instituições e que ajudam a gente a continuar o trabalho, entendeu? Acadêmicos do curso de Biomedicina do UNEC realizaram no último sábado, 13 de junho, uma ação de conscientização na Feira Livre Municipal de Caratinga. Durante a atividade, os estudantes orientaram feirantes e consumidores sobre práticas adequadas de manipulação, armazenamento e conservação de alimentos, destacando a importância da segurança alimentar para a prevenção de doenças e a promoção da saúde da população. Os feirantes chegam cedo, organizam suas bancas e se preparam para receber os clientes com atenção e cordialidade. Entre o vai e vem de pessoas, o tradicional pastel e o café fresco se mistura ao colorido das frutas, das verduras e de vários outros produtos, criando um ambiente marcado pela intensa movimentação que faz da Feira Livre Municipal um dos pontos mais movimentados de Caratinga. Na manhã do último sábado, 13/6, estudantes do curso de Biomedicina do Centro Universitário de Caratinga, UNEC, participaram de uma ação de conscientização na feira. A atividade teve como tema Educação em Saúde, prevenção de doenças transmitidas por alimentos. E a finalidade foi orientar feirantes e consumidores sobre cuidados essenciais para garantir a segurança alimentar. Hoje os alunos do primeiro período de Biomedicina estão fazendo uma ação de extensão do componente curricular sobre a prevenção de doenças através dos cuidados microbiológicos. Então eles vão estar conscientizando a população 60+, feirantes, os consumidores, sobre a importância correta de higienização das frutas, dos legumes e verduras antes de consumir e apresentar também as principais doenças que são mais causadas, né, através da má higienização. Os alunos, desde o primeiro período, estão tendo contato com a comunidade, com a população e trazendo conhecimento trabalhado dentro da academia da faculdade para distribuir, para compartilhar com a comunidade. Durante a ação, os acadêmicos percorreram cada banca,
conversando diretamente com os feirantes, distribuindo orientações sobre higiene, armazenamento correto dos alimentos, manipulação segura e prevenção de doenças causadas por vírus, bactérias e outros micro-organismos presentes em alimentos contaminados. A gente veio no intenção de trazer para o público mais 60, né, a importância da limpeza com os alimentos, de uma alimentação saudável, dos cuidados que eles têm que ter por serem feirantes, né, por conta de muita gente passando mão em alimentos, tem que ter muito cuidado. E hoje a gente vai ensinar mais ou menos como que é esse preparo da limpeza dos alimentos e o quanto isso é importante para a saúde dos idosos. A atividade foi bem recebida pelos feirantes, que demonstraram interesse pelas orientações e reconheceram a importância de conscientização sobre a segurança alimentar. Muitas perguntas esclarecem naquele momento, né? Porque incentiva o povo a ter um produto de qualidade para levar para a mesa do produtor, do consumidor. Aí o produtor dedica mais, que a nossa vontade é que seja o melhor a apresentar para Caratinga, o melhor produto para os feirantes, que é passar para a mesa dos consumidores, entendeu? E aí, como se diz, essa incentivação ajuda muito nós nas experiências, que a gente vai tomando experiência, que unido nós fazemos, como se diz, um produto melhor, que a gente vai saber como trabalhar com nossos produtos. E é muito bom para o caratinguense. A ação faz parte do compromisso do curso de Biomedicina do UNEC em aproximar os alunos da realidade da saúde pública, proporcionando experiências práticas e contribuindo para a qualidade de vida da população. E a seguir, culminância de projeto acadêmico mobiliza estudantes de pedagogia do UNEC na luta contra o bullying. A culminância da extensão como componente curricular do curso de Pedagogia do UNEC reuniu acadêmicos na noite desta segunda-feira, 15 de junho, no Campus 1, para apresentar os resultados de estudos e intervenções sobre o combate ao bullying. Ao longo do semestre, os futuros pedagogos levaram o tema para escolas da região, promovendo reflexões e ações educativas voltadas à construção de ambientes mais inclusivos e respeitosos. Palavras podem ensinar, incentivar e acolher, mas também podem machucar. E foi justamente sobre o poder das palavras e das atitudes que alunos do curso de Pedagogia do UNEC desenvolveram um amplo trabalho de pesquisa e intervenção ao longo deste semestre. Na noite desta segunda-feira, os estudantes do 5º e do 7º períodos participaram da culminância da extensão como componente curricular, o ECC, apresentando os resultados de ações voltadas para um tema que continua presente nas escolas e na sociedade, o bullying. Cerca de 30 licenciandos participaram da iniciativa. Divididos em 19 grupos, eles elaboraram planos de ação, produziram questionários, realizaram estudos e foram até escolas da região para desenvolver atividades relacionadas ao tema. No campo de estágio, eles viam essa demanda, né? A dificuldade da escola de lidar com esses 3 fenômenos, com o bullying, com a infração e com a indisciplina. E nem sempre sabendo como conduzir cada um desses fenômenos. Para isso, foram preparadas até mesmo cartas de apresentação destinadas às direções escolares, fortalecendo o diálogo entre a universidade e a comunidade. A escola, no primeiro momento, ela precisa autorizar a entrada das alunas. E é um trabalho, assim, que a gente guarda um sigilo, né? Assim, absoluto, em relação às informações de nome de escola, né, aluno. Então, esse cuidado a gente tem. O trabalho foi desenvolvido de forma conjunta entre as turmas, mas com o acompanhamento de professores responsáveis por cada período. Sensibilizar para a necessidade de nós, profissionais da educação, utilizarmos procedimentos diferentes
desde o interior da escola e, ao mesmo tempo, instrumentos de inclusão e acolhimento, visando um trabalho preventivo antes de tomar o caráter combativo, né? Que é o encaminhamento para os aparelhos repressores, né, oferecidos pela sociedade. Embora o bullying seja um tema amplamente discutido, ele continua sendo um desafio para educadores, estudantes e famílias. E compreender exatamente o que caracteriza essa prática foi uma das preocupações do projeto. Esse projeto faz parte de um programa, né, inicialmente da escola, professor Jairo Grossi, que é a nossa escola de aplicação. E ele tem a primeira atividade nossa que emergiu, todas as outras discussões foram as vozes que precisam ser ouvidas. Eu já vi e eu já sofri. Eu acredito que foi um pontapé inicial para a gente pensar aí em discussões e em trabalhos que uma vida toda. Durante as apresentações, os grupos compartilharam experiências, dados levantados nas pesquisas e possíveis caminhos para prevenir situações de violência e exclusão dentro do ambiente escolar. Um exercício que reforça a importância da formação acadêmica aliada à prática social. Nós avaliamos, fizemos o plano de ação, vamos apresentar aqui hoje para os professores, os mestres, e foi uma prática muito enriquecedora para nós, porque a gente viu na prática, a vivência. Muitos professores compartilharam com a gente a conduta que eles levam, na sala de aula, como eles atuam nesses atos, de bullying, infração e indisciplina. Então foi muito enriquecedor ver na prática os relatos desses professores e da equipe gestora também. Além do aprofundamento teórico, os estudantes tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades como comunicação, trabalho em equipe e escuta ativa, competências fundamentais para quem escolheu a educação como profissão. Tive a oportunidade de conhecer um diretor excelente, que inclusive ganhou o prêmio em relação à plataforma digital que ele criou para fazer o acompanhamento, os registros dos alunos. Então, eu consegui ver que na educação a gente consegue unir tecnologia, assistência, registro, acompanhamento, tudo em um bloco só, e foi fundamental, foi muito enriquecedor ver que os processos, as etapas da escola, que ela vai além do pedagógico, vem da questão burocrática também, o acolhimento e a escuta dos alunos. Mais do que apresentar resultados, os acadêmicos demonstraram que o papel do educador também passa pela promoção do respeito, da empatia e da convivência saudável. E motoristas autônomos e empresas de transporte que desejam renovar a frota de ônibus e caminhões já podem procurar o BNDES ou os bancos credenciados para solicitar o financiamento, com juros baixos, entrada zero e até 10 anos para pagar. Para fortalecer a infraestrutura de transporte do país, o governo do Brasil está disponibilizando uma linha de crédito especial para modernizar a frota nacional de veículos pesados, cargas e passageiros. São 21 bilhões de reais dentro do programa Mais Mobilidade, via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A ideia do programa é dinamizar o setor industrial brasileiro e gerar emprego e renda. A indústria do setor automotivo como um todo tem um papel muito importante para a dinâmica econômica. Tanto para frente como para trás dela, né? Gera máquinas, equipamentos, todos os suplementos, a cadeia de valor do setor. E para frente tem toda a cadeia de serviços ligados, às vendas ligadas ao setor automotivo. Os recursos serão divididos da seguinte forma: 2 bilhões de reais para pessoas físicas e associados cooperados comprarem ônibus e micro-ônibus e 2 bilhões de reais para transportadores autônomos e cooperados adquirirem caminhões e tratores. Em apenas 5 dias após a abertura do protocolo de recebimento de propostas, já foram aprovados cerca de 7 bilhões de reais em financiamentos. A demanda tem sido muito alta, como foi também o primeiro ciclo do MOVE, e a gente tem certeza que essa segunda demanda a gente vai rapidamente chegar a atingir os recursos, os 21 bilhões. O Brasil precisa investir, precisa impulsionar a economia.
As pessoas querem trabalhar, querem melhores equipamentos, é isso que o governo tem feito. As condições para conseguir a verba variam conforme o perfil do beneficiário. Para transportadores autônomos, o prazo total poderá chegar a 120 meses, com até 12 meses de carência. Para empresas do setor de transporte rodoviário ou urbano de cargas, o prazo poderá chegar a 60 meses, com até 6 meses de carência. Para empresas do setor de transporte rodoviário ou urbano de passageiros, o prazo poderá chegar a 120 meses, com até 6 meses de carência. O programa prevê um limite de crédito de até 50 milhões de reais por cliente. O caminhoneiro e diretor da Confederação dos Trabalhadores em Transportes Logísticos, Carlos Alberto Damer, fala dos pontos positivos dessa linha de crédito do BNDES. O Fundo Garantidor é um grande benefício. O alongamento do prazo, né? Ele também é um facilitador, né? Você sai aí dos 60 meses que era para 120 meses, então você duplica, né, a possibilidade, daí trazendo para baixo o valor mensal para poder caber no bolso, né, do caminhoneiro. E a seguir, alunos de escola estadual em Sabará revelam sonhos que escreveram em cápsula do tempo há 16 anos. Em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, ex-alunos de uma escola estadual viveram um momento emocionante ao reencontrar cartas que escreveram para si mesmos há 16 anos, guardadas em uma cápsula do tempo. As mensagens deveriam ter sido abertas em 2020, mas a pandemia de Covid-19 adiou o reencontro. Agora, os antigos estudantes puderam reviver lembranças, conferir se os sonhos se realizaram e refletir sobre os caminhos que seguiram ao longo dos anos. Uma caixa fechada há 16 anos guarda muito mais do que papéis antigos. Ela preserva sonhos, medos, expectativas e planos escritos em 2010 por estudantes da Escola Estadual Professor Zoroastro Viana Passos, em Sabará. A professora Cira Aparecida, responsável pelo projeto, explica como surgiu a iniciativa. Surgiu essa ideia, né? Como seria a vida da gente do ano que a gente está, 2010, há 10 anos para frente. Então, assim, eles quiseram escrever essas cartinhas, incentivei. Naquela época ainda se escreviam cartas, né? Hoje é uma atividade quase que extinta. Inspirado pelas obras do escritor mineiro Fernando Sabino, o projeto dialoga especialmente com o romance O Encontro Marcado, clássico que acompanha o reencontro de amigos muitos anos depois. Essa ideia do encontro marcado sempre me intrigou, porque foi um encontro que deu tudo errado. E eu gostaria, né, naquela época eu teria, assim, pensado de marcar um encontro, não apenas por boca, mas uma coisa registrada, vamos dizer assim, testemunhada. O texto escrito sempre é um documento, sempre guarda a história. E não seria só a minha história de um grupo restrito de 1 ou 2, 3 pessoas, mas da amizade da adolescência, de uma escola inteira, se fosse possível. Enquanto as cartas permaneciam guardadas, o Brasil e o mundo mudaram profundamente. Nesse período, o país recebeu a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Minas Gerais viveu 2 tragédias ambientais, o rompimento das barragens de Fundão em Mariana e da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, também na Grande BH. Além disso, uma pandemia mudou hábitos e interrompeu aulas. Foram 16 anos de transformações coletivas e também pessoais. A única coisa que eu realizei mesmo foi casar com a pessoa que eu escrevi. Na época eu gostava do meu esposo já e tudo. Depois de uns 2 anos que eu formei, eu fui morar com ele, né? E agora nós somos casados, tem 2 filhos. Não digo que eu realizei, eu cheguei bem próximo, bem parelho ao que eu imaginava e o que sonhava naquela época.
Quando essas cartas foram escritas, muitos dos alunos ainda estavam começando a planejar a vida adulta. Alguns sonhavam com uma profissão, outros imaginavam onde estariam daqui a 10 anos. O reencontro deveria acontecer em 2020, mas o avanço da Covid-19 adiou os planos. Agora, 16 anos depois, foi a hora de descobrir o que o tempo mudou e o que permaneceu igual. Essa realidade que a gente está no mundo hoje, que foi tão alternativo, tão mudado, certas dificuldades aconteceram e certas oportunidades apareceram. Quando eu abri a carta ali, eu vi que alguns dos meus sonhos se concretizaram, outros eu fui para um viés totalmente diferente na minha vida, assim, mas era uma Lília que acreditava que podia tudo. E 16 anos depois, a abertura da cápsula não revela apenas cartas antigas. Cada uma guarda uma viagem no tempo. São palavras escritas por adolescentes e que agora são lidas por adultos. Mais do que reencontrar sonhos e expectativas do passado, o momento também serve para reviver amizades e relembrar pessoas que ajudaram a construir essas histórias. Não se esqueça das pessoas que você conheceu lá atrás, porque é muito importante estar de frente com essas pessoas que fizeram a gente chegar aqui. E o presidente Lula sancionou uma lei que vai unificar regras, modernizar e ampliar a oferta de transporte público em todo o país. O texto amplia as possibilidades de financiamento do serviço e estabelece requisitos mínimos de qualidade a serem garantidos ao cidadão. O novo marco legal do transporte público coletivo urbano altera trechos do Estatuto das Cidades e da lei que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Essas mudanças vão permitir diversificar as formas de financiamento do sistema e melhorar a regulação e a operação dos diferentes tipos de transportes públicos urbanos no país. Uma das mudanças mais importantes é o fim da dependência da tarifa paga pelo passageiro como única forma de financiar o sistema. A partir de agora, poder público e iniciativa privada poderão participar dessa equação. Outra inovação é a remuneração das empresas operadoras. Na nova lógica, elas poderão receber por quilômetro rodado ou outras formas de medir o desempenho, e não mais apenas por passageiros transportados. A nova lei também exige mais transparência das concessionárias, que deverão divulgar informações mais completas, garantindo o controle público sobre os custos e a qualidade do serviço prestado. O texto traz ainda o estabelecimento de padrões mínimos de qualidade, como pontualidade, segurança, acessibilidade, regularidade e integração entre modais. As concessões só poderão ser assumidas por empresas vencedoras de licitação pública. O marco também estimula as operadoras a renovar as frotas, adquirindo veículos menos poluentes. O secretário nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades explicou a importância do novo marco legal para que o cidadão possa ter acesso a um transporte público mais eficiente e com mais qualidade. Esse texto de lei é muito importante porque quem faz acontecer o transporte público são os municípios nos seus territórios e os governos do estado, né? E há uma necessidade muito grande da gente fazer esse serviço melhorar no país, se expandir. E para isso ele precisa de normas e regras nacionais, que é a função da União. Então a lei ela cumpre esse espaço aí de atualizar, né, as normas para os municípios prestarem esse serviço para a população, prestarem com qualidade, financiar, organizar o serviço de transporte público. Parece simples, mas a gente tem nessa norma, ela abarca desde uma linha de trem ao metrô, a um corredor de ônibus, a um ônibus convencional, a um micro-ônibus, a serviços de barca. Então, o transporte público acontece de várias formas, de vários modos, em vários territórios, e precisa de diretrizes nacionais para que a população possa ser atendida com a qualidade que merece. Marcos Daniel Souza dos Santos destacou a diversificação das fontes de financiamento como uma forma de garantir que o sistema funcione para todos, mesmo aqueles que vivem em áreas mais afastadas do centro das cidades. A norma propõe a gente olhar o serviço de transporte, todos os modos, no território.
avaliar quanto custa, se ele é adequado, se está nas condições de qualidade para atender a população, e a partir desse custo a gente entender que o poder público vai manter esse serviço funcionando com receitas que vêm da tarifa, mas que no passado dependia somente da tarifa, e agora é possível colocar outras fontes de recursos para manter esse serviço e manter a qualidade. Então ele traz essa segurança jurídica para que os novos contratos e até os contratos que já existam consigam olhar qualidade, oferta e equilíbrio econômico de quem vai manter esses serviços, operadores privados ou até operadores públicos. Então fica claro agora que para manter um serviço tão importante, não dá para depender somente da tarifa. Precisa vir outras fontes de recursos que o poder público tem que se organizar, e para isso precisa ser dado muita transparência e controle social. O TJS fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.